Fala aí, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre escopo de variáveis, né? Para quem está estudando para certificação Java. Esse aí basicamente é o primeiro assunto a ser abordado. É um assunto bem simples, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida. E como eu estou estudando também, vou aproveitar para fazer esses vídeos aí para fixar mais na cabeça e ajudar todo mundo que está estudando também. Então ali tem o resumo ali do lado, ali no Notion, que é sobre os escopos de variáveis, né? E os tipos de variáveis locais, variáveis de distância, variáveis de objeto, variáveis estáticas. Então vamos falando um por um aí. E vamos exemplificando ali no IntelliJ. Então tem uma classe aqui, escopo de variáveis. E vamos definir aqui o que é escopo. Escopo é o local em que se pode utilizar uma determinada variável. Ok. Então a gente tem as variáveis locais, são as variáveis declaradas dentro de blocos, métodos ou construtores. Então, se a variável for declarada dentro de um bloco, ela só pode ser utilizada dentro daquele bloco, certo? Então, ciclo de vida dela, sua declaração dentro do bloco, seu fim quando o bloco termina, né? No caso ali, os blocos são delimitados entre chaves. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar um método que retorna nada, né? De teste. E a gente vai criar uma variável aqui dentro, uma variável int i igual a zero. Então, se eu tentar, mesmo que eu tenha um outro método, teste2, e eu tentar acessar essa variável aqui, essa variável i que eu criei lá no método de cima, ele não vai conseguir acessar essa variável. Ele está me dando um erro aqui porque essa variável foi declarada em outro método, né? Então, ela termina ali naquele bloco, né? Aqui, ele delimita aqui o início aqui das chaves, aqui início do bloco, a variável aqui termina e ela não pode ser acessada em nenhum outro local. A mesma coisa seria, vamos dizer aqui, vamos criar um método main aqui para a gente conseguir executar o código. Vamos criar uma variável dentro de um if. Então, fazer um if aqui que vai dar true, né? Então, vamos criar aqui uma variável, uma string animal, e o animal vai ser um panda. Vamos lá. Se eu imprimir ela aqui dentro, vai dar certo, não vai ter nenhum problema. Então, se a gente executar esse código aqui, a gente não vai ter nenhum problema quanto a execução ali. A gente tem um if ali que vai dar true, então ele vai imprimir panda, ok, sem nenhum problema. Agora, se a gente tentar acessar essa variável por fora do if, se a gente tentar imprimir ela aqui, a gente vai ter um erro. Vamos lá, vamos tentar executá-la de novo. O erro aqui nos retorna que ele não consegue, né, encontrar essa variável animal, porque a variável animal foi declarada dentro de um bloco, no caso aqui um bloco condicional, um bloco if, delimitado aqui por chaves, então não consigo acessar ela por fora desse if, né? A mesma coisa seria se a gente declarasse uma variável dentro de um construtor, no caso aí como a gente fez dentro de um método, vamos dizer uma variável dentro de um loop. Então essa variável só é acessada dentro daquele bloco ali específico. Isso aí eu acho que tá bem simples. Continuando aqui, vamos falar agora sobre as variáveis de instância ou variáveis de objeto. Então, para isso, a gente vai criar uma outra classe aqui embaixo. Essa é a classe animal. E a gente vai declarar agora um atributo. O atributo vai ser o nome, vai ser uma string. E nem vou setar nenhum valor default, não. Vou criar os getters e setters ali para a gente exemplificar como é que a gente acessa, né? Já que o interessante das variáveis de instância e objeto é que esses atributos eles podem ser acessados por qualquer outro membro da classe. Então a gente vê lá na definição, são os atributos de um objeto. A declaração delas ocorre dentro da classe, mas não são aquelas declaradas dentro de métodos ou construtores. Como a gente falou ali em 5, seriam as variáveis locais. Estão limitadas ali dentro daquele bloco. Podem ser acessados por qualquer membro daquela classe. Então vamos lá, definir ali um atributo nome, né, name no caso, e vou criar aqui um método que vai retornar esse nome para a gente. Retornar name. Ok, isso aqui funciona normalmente, né? Se a gente tiver um valor setado para name, ele vai retornar o valor para a gente. Entretanto, quando a gente tiver, por exemplo, um parâmetro no nosso método, o parâmetro do nosso método for o mesmo nome do atributo que a gente declarou, a gente vai ter um problema se a gente fizer o nosso retorno assim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos setar aqui um nome, criar um método para setar um nome para esse atributo. Então, se a gente receber aqui uma string name, como é que eu vou dizer para o compilador que o nome que eu estou me referindo ali, aquele name igual a name? Qual o name? Né? Eu estou falando do parâmetro, o primeiro name ali é o parâmetro, é o nosso atributo. Então, para isso, a gente tem aquela palavra reservada this, que ela se refere ao atributo daquela classe. Então, aqui
para parar de ter o erro. Então ele vai dizer aqui, ó, this.name, no caso aqui o nosso atributo, é igual ao name que a gente está recebendo como parâmetro. Então isso são as variáveis de instância ou objeto. Então vamos dizer que a gente, vamos aqui no nosso método main aqui, vou apagar aqui esse if, e vamos criar aqui um animal, panda, ser igual a new animal. Não tem nenhum construtor, então vamos ter que setar aqui panda.setName, vou passar aqui o nome panda. Ok? Por enquanto não teve nenhum problema, né? Não está acusando nenhum problema. Então se a gente der um sysout panda.getName, ele tem que, em princípio, ele tem que retornar o nosso valor ali do panda ali. E como ele retornou aqui sem nenhum problema. Então a gente criou uma variável de instância, uma variável de objeto, né, no caso, e ela é acessada através da instância ali do animal ali, daquela classe que a gente criou. E aproveitando, né, que a gente está falando de atributo, a gente vai falar sobre um atributo, né, static, que seria acessado diretamente pela classe. A gente não precisa criar uma instância daquele objeto para acessar aquele atributo. Isso que é interessante. Então vamos lá para a definição. Variáveis estáticas são variáveis declaradas como static, né, que é a palavra reservada que a gente vai ter que utilizar antes ali do tipo e do nome ali do atributo, e estão localizados no escopo da classe. Não é necessário instanciar um objeto para que a variável seja acessada, ou seja, pode ser acessada diretamente pela classe, mas também pode ser acessada pela referência. Então vamos fazer aqui, vamos declarar aqui uma static, vai ser um int, vamos dizer age aqui de idade, vamos declarar já, dar um valor para ele como 1, ok? Então lá em cima, a gente até pode agora acessar diretamente aqui a panda.age e ele vai imprimir para a gente ali o 1 lá embaixo. Isso aqui foi um teste aqui que eu já tinha feito. Ele vai imprimir ali o 1 sem nenhum problema. Então ele está imprimindo o panda aqui, panda.getName, e depois está imprimindo o 1, que é o age. Mas a gente poderia fazer diretamente pela classe animal. Então aqui animal.age. Ele vai imprimir novamente o número 1. Então a gente não precisa instanciar a classe para utilizar daquele atributo ali. Ok? Então já mostrei das formas que tem como fazer. Tem aqui um adendo aqui que eu botei aqui no resumo, que é o que não se pode fazer. Então variáveis de classe, variáveis de instância não podem possuir o mesmo nome. Então não posso ter aqui vamos dizer aqui, vamos modificar aqui esse age aqui para string e vamos botar name. Vou botar um valor aqui. Eu não posso fazer isso. Mesmo que uma variável seja estática e o outro atributo não seja, eu não posso utilizar o mesmo nome, então ele vai me retornar um erro. E as variáveis locais não podem possuir o mesmo nome dos parâmetros, né? Isso aí eu já falei, então se aqui o parâmetro, né, no caso aqui name, e ele for o mesmo, e não falei sobre isso, não me engano, vou falar então, vamos fazer logo um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente tem um parâmetro aqui para setar um nome, eu não poderia aqui dentro ter uma outra string name, eu não poderia, ele vai me gerar um erro, porque o meu parâmetro já é declarado como name, eu estou criando dentro uma outra variável local de nome name, então isso aí também não pode acontecer. Então é isso, pessoal, sobre escopo de variáveis é isso. Me desculpem se eu não fui, talvez não tenha sido claro, não tenha dado exemplo suficiente. Vou buscar melhorar. Então qualquer coisa aí deixa nos comentários. Se gostou e quiser outros vídeos, se inscreva aí. Vou tentar postar vídeos aí frequentemente, principalmente sobre essa parte de certificação Java, que é o que eu estou estudando, e outras dicas mais aí. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.